Voltamos então, a questão aqui é possível ser adventista e feminista? Eu não vou te dar uma resposta pronta, já te adianto, no final não vai ter uma resposta pronta, eu estou te dando elementos para você pensar. E o assunto aqui dessa fase é o aborto. É possível ser uma feminista pró-vida? Você sabe, a Igreja Adventista tem uma declaração votada em 2019. Nós somos oficialmente contra o aborto. Vou mandar para você via WhatsApp ou via qualquer coisa aí, você me pede lá um artigo só sobre isso. Então essa é a nossa posição. Então, eu posso ser pró-vida contra o aborto e feminista? Não, então, a título de honestidade, vamos reconhecer, existem movimentos, grupos feministas pró-vida. Isso aí é preciso ser dito. Feminists for Life, por exemplo, eu estou no site aqui delas, tá vendo? As mulheres merecem algo melhor do que o aborto, tá vendo? Então existem grupos, são minoritários, são pequenos, eles não são representativos. Na primeira onda era diferente, as mulheres, a maioria eram pró-vida, né? Mas na segunda onda, com a revolução sexual, como a gente viu, a coisa mudou. Então o aborto ele entrou definitivamente na pauta do movimento. Então mulheres teólogas feministas que aparecem na mídia ou publicando livros, elas são favoráveis ao aborto. Por exemplo, a pastora Luz Marina Campos Garcia foi defender o aborto naquela audiência pública no STF, em 2018. A Ivone Gebara, outra teóloga feminista, a freira católica, ela diz assim: para mim, como cristã, defender a descriminalização e a regulamentação legal do aborto não é negar os ensinamentos tradicionais do Evangelho de Jesus. Não é negar. Pensa o encontro de Maria, grávida de Jesus, pouquíssimos dias, com Isabel, grávida há 6 meses, de João Batista. As duas se encontraram. De acordo com a Ivone Gebara, se Maria ou Isabel quisessem matar aqueles bebês ali, não seria crime. É porque ela defende a descriminalização. E ela joga com as palavras, a Ivone Gebara, e no final ela te convence, ou quer te convencer de que defender o acesso legal ao aborto é, na verdade, uma luta a favor da vida. Débora Diniz, uma das grandes responsáveis por aquele estudo da ANIS, como é que é o nome, gente? É um estudo da UNB, da Universidade Federal de Brasília, a respeito do aborto, os dados, o censo do aborto no Brasil. Ela diz assim: não há isso de feminista contra o aborto. Há uma contradição de valores nessas duas afirmações sobre si mesma. Ou você é feminista e acredita que cada mulher deva decidir sobre sua própria vida, ou você não é uma feminista. Então, se você acha que pode ser adventista feminista, essa Débora Diniz está falando que você não pode. Que você não pode ser feminista e contra o aborto. Essa é a posição majoritária. Defender o acesso legal ao aborto é uma condição sine qua non para ser feminista. Na marcha de mulheres contra o Trump, em 2017, um grupo de feministas pró-vida foi impedido de participar. Então, elas foram anunciando, as mulheres vão marchar contra o Trump. A pauta era essa: mulheres contra o Trump. Aí veio as feministas pró-vida, um grupinho. Não, vocês não. Por quê? Mas a gente é mulher e aí a gente é contra o Trump. Mas vocês são contra o aborto. E o que tem? Vocês não fazem parte do nosso grupo. Então, gente, essa história de eu posso ser feminista do jeito que eu quiser, isso não é verdade. Há parâmetros. Então você pode até se considerar: eu sou adventista e feminista, contra o aborto, contra a teoria do patriarcado, contra a teoria queer, contra a teoria de gênero. A pergunta é: você será aceita assim? Vai lá no encontro do teu coletivo feminista e fala assim: gente, um minutinho só, eu sou contra Simone de Beauvoir, sou contra a teoria de gênero, não concordo com a teoria queer, não concordo com o aborto, mas eu tô aqui, tá? Jéssica Valente, a gente já viu o livro dela aí. Você pode ser uma feminista anti-escolha. Esse anti-escolha, o pro-choice é a posição a favor do aborto. E ela responde: não. Claramente. Outra ativista, ela é colunista do jornal The Guardian e do Time. Ser anti-aborto é ser anti-mulher.
ponto final. Lauren Euler, você não é feminista e nem mesmo inteligente se você não apoiar o acesso seguro e legal ao aborto para todas as mulheres. Erin Matson, outra escritora ativista famosa, não existe feminismo que tolere oposição ao aborto. É simplesmente impossível ser feminista e opor-se ao direito de uma mulher sobre o seu próprio corpo. Então você, querida, precisa decidir. Vou trazer uma voz aqui, Ellen White. Ellen White, ela não tem texto especificamente sobre o aborto, até porque na época dela estava começando esse movimento, né? Então a discussão estava incipiente ainda. Mas algumas citações dão direção. Por exemplo, ela fala que mulheres grávidas vão considerar que outra vida depende delas. É outra vida. Por isso elas devem ser cuidadosas até na dieta, né? Essa citação vai contra aquele chavão, meu corpo, minhas regras. A Ellen White fala, ok, seu corpo, suas regras. Mas tem outro corpo aí. Outra vida. Ela denuncia o uso de uma moda na época, o vestido de aro que apertava bastante a mulher. E ela diz o seguinte, nunca foi praticada tal iniquidade como essa desde essa invenção, né, dos vestidos de aro. Nunca houve tantos, olha a palavra, assassinatos de crianças. Assassinato de criança, ou seja, a mulher apertava tanto e muitas delas nem sabiam que estavam grávidas e acabava perdendo o bebê. Ellen White chama isso de assassinato de criança. Ela alerta para o perigo do uso de grávidas, bebida alcoólica. Cada gota de bebida forte ingerida por uma mulher grávida para satisfazer seu apetite põe em risco a saúde física, mental e moral do filho. E é um pecado direto contra o seu criador. Então, pensa bem, raciocina. Uma mulher grávida, bebendo, bebendo, bebendo. E isso é um atentado contra a vida do que está lá dentro. E Ellen White fala que é um pecado fazer isso. Atentar contra a vida de quem está lá dentro. Agora pensa, atentar contra a vida intencionalmente. Não, eu vou matar mesmo. E esse texto aqui é extraordinário porque é uma repreensão para um homem. Ela está repreendendo o cara porque ele fazia a esposa dele, grávida, trabalhar demais. Ela fala, caso o pai procurasse conhecer as leis físicas, compreenderia melhor suas obrigações e responsabilidades. Ele veria que havia sido culpado quase de matar, a palavra em inglês é murdering, assassinar, matar seus filhos mediante o permitir que tantos fardos impendessem sobre a mãe, obrigando-a a trabalhar além de suas forças, antes do nascimento das crianças, a fim de obter meios para lhes deixar dinheiro, né? 2 detalhes. Matar seus filhos, o que está lá dentro é filho, e seria assassinado. E ela fala antes do nascimento das crianças. Ela chama aquilo que está lá dentro antes de nascer de criança já. Então, vinculado a essa discussão, eu vou para esse último tópico aqui, ó. É possível... Não, eu quero ser feminista, mas eu não quero concordar com nada disso. Negócio de gênero, teoria queer, aborto. Eu quero ser do meu jeito. É possível eu ser do meu jeito? Então eu vou discutir 2 temas aqui. É possível ser feminista do seu jeito e o argumento do isso é femismo e não feminismo, certo? Essas são características do feminismo pop, né? Você encontra nas redes sociais e tal. Eu não encontrei isso nessa bibliografia que a gente avaliou para fazer aquele material que você recebeu. A bibliografia feminista acadêmica, ela ignora esses temas aí. A questão da identidade feminista, ela precisa ser discutida, porque tem gente que acha que não, eu não acredito em nada disso, mas eu me considero feminista, sou uma feminista cristã. Então, sobre o feminismo do seu jeito, a opinião da Nana Soares, uma brasileira, todo mundo vai ter um jeito próprio de ser feminista. E não existe um único jeito de ser. E nem um único jeito certo de lutar. Ou seja, parece que pode, né? Só que no mesmo artigo ela fala assim, só não dá para esquecer algumas coisas. Então você pode ser feminista do seu jeito, mas tem algumas coisinhas. Se você é feminista, luta pela liberdade, pelo empoderamento de todas as mulheres. O seu feminismo não pode ser excludente, para libertar só você. E aí eu quero destacar esse. Se você é feminista, você não pode desmerecer a luta de outras mulheres por ser diferente da sua. Então tem regra sim. Sabe essa sua opinião sobre o aborto? Você está desmerecendo a luta das outras coleguinhas. Sabe essa sua opinião sobre teoria queer? Você está desmerecendo a coleguinha que acredita na teoria queer. A sua opinião sobre o transfeminismo? Você vai diminuir as companheiras? Me parece que não é bem aberto, sabe? A diversidade. Existem parâmetros, sim.
Nós temos aqui uma luta entre dois conceitos, dois fenômenos, opt-out e o choice feminismo, o feminismo da escolha, e o feminismo majoritário. Será que existe esse choice feminism, o feminismo da escolha? Esse fenômeno aqui do opt-out é o seguinte, mostra que nem sempre as escolhas das mulheres são respeitadas. Opt-out refere-se àquelas mulheres altamente qualificadas e tal, que abandonaram a carreira profissional para se dedicar aos filhos. Eu não quero mais a minha carreira, eu quero voltar para casa, ser dona de casa, cuidar dos meus filhos. Essa ala minoritária, minúscula, chamada choice feminism, falou ok, isso está certo. A mulher deveria ser livre para ser o que ela quiser. Não é esse discurso que você ouve? Só que apanharam demais, Porque a ala majoritária criticou demais o opt-out, o feminismo da escolha. Acha que isso é antifeminismo. Na verdade, isso aqui vocês estão trabalhando para o patriarcado. Isso aí é o patriarcado internalizado em você. Olha a opinião da Linda Hirschman, por exemplo. É um erro essas mulheres altamente qualificadas e talentosas fazerem essa escolha de ficar em casa. Eu estou dizendo que o lugar de uma adulta instruída e competente é no escritório. Ué, o lugar da mulher não é onde ela quiser? Olha essa frase aqui. O lugar de uma adulta instruída e competente é no escritório. Então, gente, a gente tem essa discussão. Existem teses e livros, na bibliografia está lá, pesquisando mulheres que abandonaram o lar para se dedicar à carreira e mulheres que abandonaram a carreira para se dedicar ao lar. Tem gente feliz e infeliz nos dois grupos. Por quê? Porque mulheres são diferentes. Mas o feminismo majoritário é crítico dessa liberdade de optar por ser dona de casa, por exemplo. Esse livro aqui fala sobre isso, Freedom Fallacy. Ele fala sobre os limites do feminismo liberal, ou seja, há limites. Eu vou ser feminista do meu jeito. Não. Tem limites, tem padrões. Bell Hooks, que todo mundo gosta, né? Uma autora que está na moda aí. As meninas gostam de ler, vamos dar uma olhada aqui? Ela fala sobre a impressão de que o feminismo poderia ter tantas versões quantas fossem as mulheres existentes. Então, você tem um feminismo para cada mulher. Ela fala, começou bem, né? De repente a política começou a ser removida do feminismo e prevaleceu a hipótese de que não importa o posicionamento político de uma mulher, seja ela conservadora ou liberal, ela pode encaixar o feminismo no estilo de vida dela, adventista, etc. Esse é o discurso que você vê nas redes sociais. O que aconteceu? Com isso, o feminismo se tornou pop, tá vendo? Mais aceitável. Então teve esse lado bom que popularizou. Então hoje você tem até adventista que acha que pode ser feminista, do jeito dela. Mas a Bell Hooks fala assim, vejamos a questão do aborto. Se feminismo é um movimento para acabar com a opressão sexista, e se privar mulheres de seus direitos reprodutivos é uma forma de opressão sexista, então uma pessoa não pode ser contra o direito de escolha e ser feminista. Já tirou você. Você já está fora do movimento. Uma mulher pode afirmar que jamais escolheria fazer aborto, enquanto afirma seu apoio ao direito das mulheres escolherem. Então, para apaziguar é assim, não, eu não faria. Mas se a outra quiser fazer, tudo bem. Gente, essa é a sua posição? Se a outra quiser fazer, tudo bem? Você pode aplicar isso para qualquer coisa. Eu não mataria, mas se o outro quiser matar, tudo bem. Escravidão, eu não teria escravo, mas se o outro quiser ter, tudo bem. Ela não pode ser, opinião da Bell Hooks, anti-aborto e defensora do feminismo. Ela não pode ser anti-aborto e defensora do feminismo, então você precisa optar. Então a Bell Hooks tirou você do movimento. As políticas feministas estão perdendo o momentum, né, a oportunidade, porque o movimento feminista perdeu suas definições claras. Não é assim, do meu jeito, não. Existem definições claras. Temos essas definições, vamos recuperá-las, vamos compartilhá-las, vamos recomeçar. Então ela está clamando por um retorno às origens, feminismo raiz. Megan Tyler, uma escritora feminista, ela fala o seguinte, só faria sentido celebrar sem críticas o poder de escolha no mundo pós-patriarcado. Então, enquanto existir o patriarcado, a gente não tem essa liberdade de ser feminista do seu jeito não, tá vendo? Não, o feminismo não é sobre escolha. Então você tem o feminismo pop das redes sociais, das meninas que nunca leram um livro sobre isso, né? Que acreditam, não, você pode ser do seu jeito. Tem um teste no Huffington Post, o HuffPost, que é um site progressista. Teste aqui de que tipo é o seu feminismo. Então você faz o teste e tal. Gente, isso é só para adolescente. Na prática, eu estou te mostrando as pensadoras, as escritoras, as teóricas, o cânone
bibliográfico do movimento não admite essa ideia. Na hora da prática mesmo, vamos fazer uma marcha contra o Trump, você chega lá com o seu discurso, você é rechaçada. Não, aqui não. A Natalie Jovanovski é uma doutora, ela estuda também teoria feminista. Ela fala que o feminismo liberal, esse aqui é um resumo meu, né? Estou resumindo as ideias dela. Privilegia escolhas individuais acima de tudo, não desafia o status, não demanda mudanças sociais e subestima a necessidade de ação coletiva para desmantelar a estrutura de poder patriarcal. Então ela fala que essa história de feminismo do seu jeito é prejudicial ao movimento. Não existe feminismo de escolha. Até a Chimamanda, que é tão celebrada aí, ela é uma das autoras mais populares hoje. Ela fala assim, se uma mulher diz não ser feminista, a necessidade do feminismo não diminui nada. No máximo, isso nos mostra a extensão do problema, o alcance real do patriarcado. Então, se você se diz não feminista, para Chimamanda, você é a prova viva do alcance do patriarcado. Você é apenas uma marionete do patriarcado. Então, a sua declaração, eu não sou feminista, mostra que o feminismo ele é mais do que necessário, por causa de mulheres como você. Em suma, o discurso feminista pop de rede social, né? A mulher pode escolher ser o que ela quiser, é só um discurso, porque quando a escolha é feita numa direção considerada não feminista, essa escolha é questionada. Quando uma opinião é dada e considerada não feminista, essa opinião não é válida. A capacidade de uma pessoa, de uma mulher, de avaliar tudo que eu estou te falando aqui, todo o movimento, as opiniões dadas, e rejeitar, essa capacidade é tirada. Você não tem nem o direito de fazer isso. Porque se você fizer isso, de acordo com essa situação, você é considerada parte do problema, tá vendo aí? Isso é o patriarcado internalizado. Precisamos libertar você desse pensamento. Não é o patriarcado, isso é a minha opinião. Não, você não está pensando autônoma, né, de uma forma autônoma. Esse não é o seu pensamento, esse é o pensamento do patriarcado em você. Né? É igual você está possuída, está endemoniada, precisa te exorcizar desse pensamento. Então, elas não acreditam que você é um ser autônomo, livre, para ser antifeminista, entende? E aquele argumento, isso é feminismo, não feminismo, né? Esse argumento é popular. É sempre assim, você mostra algumas coisas relacionadas ao tema, e aí alguém vem falar, não, pastor, mas isso aí, existe uma diferença entre feminismo e feminismo, tá? Não venha confundir. Gente, a gente não achou na bibliografia consultada nenhuma dessas autoras falando de feminismo. Só na internet, nas redes sociais. É coisa do feminismo pop adolescente. É a falácia, me parece, a falácia do verdadeiro escocês. Ou seja, é assim, eu tenho um movimento, e quando alguém do movimento faz uma coisa que me envergonha, eu falo, não, ele não é do movimento. O nome do movimento dele é outro. Certo? Então me parece a falácia do verdadeiro escocês com o objetivo de justificar atitudes misândricas, ou seja, o ódio ao homem, né? Violentas e exageradas. Mas isso é reconhecido por autoras feministas. Autoras feministas falam, não tem nada de feminismo, isso é feminismo misândrico. Existe o feminismo misândrico, o feminismo que odeia homem, o feminismo violento, o feminismo que usa táticas de chocar pessoas, aqueles protestos nas igrejas, jogar tinta no padre. Por exemplo, a Catherine Young, ela é uma autora, uma pesquisadora só sobre isso. Dedica a vida dela a pesquisar isso. Ela publicou 4 livros sobre isso. Legalizando a misandria, espalhando a misandria, santificando a misandria, que é o 4º livro, deixa eu subir aqui para você ver. Santificando a misandria e substituindo a misandria. Ela mostra como que existe sim, não é feminismo, é feminismo. Existem setores do feminismo que são violentos, misândricos. Se a gente fosse levar essa proposta do feminismo a sério, quem seria uma representante do feminismo? Cite aí uma autora, você lembra alguma? Pesquisa na internet, representante do feminismo. Quem é femista? Traz um livro aí, cite um artigo acadêmico feminista. Você não vai achar. Valerie Solanas seria uma feminista? Tentou matar o Andy Warhol, mas ela é considerada feminista radical, ela é feminista. Quem mais? Shulamit Firestone, autora feminista. Quem mais? Andrea Dworkin, feminista.
Essa é a Catherine Young, que são os livros, então você precisa saber que essa desculpa, o feminismo não é feminismo. Existem dois conceitos. Gente, só existe em rede social. Quem leva o assunto a sério, como eu me proponho a fazer, e eu apelo para que você faça também, se você se interessa pelo assunto, não encontra esse conceito. Eu não encontrei. A Sally Miller Gerhardt, que é uma feminista, ela disse o seguinte: a proporção de homens deveria ser reduzida em aproximadamente 10% da raça humana, uma proposta dela. O problema da humanidade é que tem muito homem. 10% de homem tá bom. E aí? Pastor, isso é feminismo. Gente, ela é uma feminista. É uma autoridade na área. E a Mary Daly: deve haver uma descontaminação da Terra. Eu acho que isso será acompanhado por um processo evolutivo que resultará em uma redução drástica da população masculina. Redução da população masculina. Pastor, isso é feminismo. Não, gente. Mary Daly é autora feminista consagrada. Ela descreve um mundo utópico, né, ginocrático, ginocêntrico, onde as mulheres, homens e mulheres heterossexuais foram praticamente eliminados, foram reduzidos, e poucos homens sobreviveram. Ela acredita e defende claramente que a igualdade sexual entre homens e mulheres é impossível. E que as mulheres, por suas características superiores, deveriam governar os homens. Propõe redução drástica de população masculina. Isso é feminismo? Não, isso é feminismo. Mas esse é um feminismo com o qual eu não concordo. Ok. Por isso que eu acredito em feminismo e feminismos. Eu acredito que existam feminismos, mas existem limites. E você, adventista, na minha avaliação, em alguns tópicos você está fora desses limites aceitáveis. Robin Morgan, que é essa aqui, e num discurso da Robin Morgan ela diz assim: eu sinto que ódio de homem é um ato político honorável e viável. E que o oprimido tem um direito ao ódio de classe contra a classe que os está oprimindo. Eu odeio essa classe. Eu sou uma mulher, eu sou uma feminista radical, sim, uma feminista militante. Aí você, que não sabe quem é Robin Morgan, mas se considera uma feminista, vai lá e fala para ela: não, Robin Morgan, você é feminista. Vai lá, tenta falar que ela é uma feminista. Então, a própria Andrea Dworkin, que é uma autora muito importante da segunda onda, ela reconheceu na época dela que já havia o feminismo misândrico. E ela, mesmo sendo uma feminista radical, muito radical, discursos duros contra a religião, família, maternidade, ela falou: tem setores aí que precisam ser denunciados pela misandria exagerada. A Bell Hooks também, eu citei aqui, mas eu preciso ser justo. A Bell Hooks também, ela denunciou a existência desses setores misândricos no feminismo. Ela fala que isso é prejudicial ao feminismo, mas ela chama isso de feminismo, não de feminismo. Então pare com essa modinha de rede social. Então como é que eu devo me comportar? Eu quero me envolver na causa pelas mulheres. Como é que eu devo me comportar? E aí eu encerro te mostrando o exemplo de Ellen White. Existem causas com as quais eu devo me envolver me identificando. Existem causas com as quais eu devo me envolver não me identificando. E existem causas com as quais eu não devo me envolver. Por exemplo, na época dela, alguns movimentos fortes, movimentos sociais, eram abolicionismo, a reconstrução depois da Guerra Civil, né, depois do fim da escravidão, a luta pelos direitos dos negros, a reforma educacional, o movimento de temperança, o movimento sufragista pelo voto, certo? Vou escrever aqui, voto, e o movimento de reforma do vestuário, o uso de calça comprida, etc. O que está em azul, ela se envolveu e se identificou. Ela se identificou como abolicionista e sem problema nenhum. Se identificou com a reforma de temperança, participou, fez discurso. Tudo isso aqui ela se identificou. O movimento em verde, ela foi indiferente. Ela não participou, mas também não condenou. O movimento de reforma do vestuário que está em vermelho, ele é curioso, porque ela condenou o movimento, ela não se identificou, ela condenou, e ela propôs uma alternativa. Esse movimento, ele era um movimento justo, porque as roupas usadas na era vitoriana, século XVIII, XIX, eram roupas que faziam mal à saúde. Tá aqui uma mulher, imagina, para se vestir desse jeito você precisava de ajuda. Duas mulheres ajudando uma mulher a se vestir. Então, se você estudar aí a moda da época, você vai ver, na França, o uso do espartilho, isso provocava doença nas mulheres. Usava 5, 6 anáguas por baixo do vestido, imagina. Tá vendo aqui o uso das espartilho e tal? Olha
o trampo que era para a mulher colocar uma roupa, a armação do vestido. Né? Aí vai um monte de anágua, calor, transpiração, não respira direito e tal. Olha um monte de anágua aqui, tá vendo? Isso aqui é uma anágua. Hoje, ó, só de anágua tem mais roupa aqui do que muitas meninas que vão... Tudo bem, deixa pra lá. Era motivo de escárnio até o exagero dessas mulheres, tá vendo? Era motivo de piada, motivo de zombaria. Então a base do que eu vou te falar aqui é desse livro, A Moda e Seu Papel Social, Classe, Gênero, Identidade de Roupas. A Elizabeth Miller foi uma mulher que falou assim, não, isso precisa mudar. Ela era parente ou amiga da Elizabeth Cady Stanton, da primeira onda. E ela desenvolveu a calça turca. O que era a calça turca? É aquela calça por baixo do vestido. Você encurta o vestido e usa uma calça meio folgada por baixo. Mas quem popularizou foi a Amélia Bloomer. A gente já viu a história dela na aula sobre a primeira onda. Ela popularizou, era uma cristã, presbiteriana e tal, editora do jornal The Lily. E ela gostou da ideia e ela falou, vamos usar. Todo mundo vai usar. E aí começaram a usar. Só que elas começaram a ser hostilizadas demais. A moda era essa aqui, ó, tá vendo? Aqui o vestido, saia e a calça por baixo. Ficou conhecido como calça bloomer ou traje americano. Elas começaram a ser hostilizadas por essa roupa aqui. E algumas mulheres foram até agredidas e assediadas na rua, pensa bem. Aí elas pararam, não tá dando. É questão de segurança, vamos parar de usar. Então a Amélia Bloomer ela lançou a ideia, mas retrocedeu. Acontece que a prática esportiva começou a se popularizar entre as mulheres. E o esporte fez o que a primeira onda não tinha conseguido. Ó, a história, hoje, historiografia feminista, vai jogar toda a honra e toda a glória, todo o crédito na Amélia Bloomer. Mas a prática esportiva foi a grande contribuição. As mulheres, para praticar o esporte, começaram a usar a calça que ela sugeriu. Falou, não, beleza. Não pode usar na rua normalmente, mas para praticar esporte a gente vai usar isso aí. E aí, meus amigos, a grande heroína da história do uso da calça comprida foi a bicicleta. Toda a honra e toda a glória seja dada à bicicleta. Porque quando a bicicleta surgiu, a mulherada avançou na bicicleta a tal ponto de bicicleta em alguns lugares ser considerado coisa de mulher. E aí, para andar de bicicleta não dá, porque é imoral tu andar de bicicleta com vestido, né? E aí tornou-se tolerável mulher usar calça para andar de bicicleta, tá vendo? Ou seja, essa história, você usa calças, então agradeça ao feminismo. Não, agradeça a bicicleta. As feministas tentaram, não conseguiram, a bicicleta conseguiu. Outro fator é que as mulheres trabalhadoras também estavam socialmente autorizadas a usar calças. Né? Quem trabalhava na agricultura, na indústria, usava calças e não tinha problema nenhum. Então, ela ia para o trabalho, voltava do trabalho, ia para o trabalho, voltava e usava essa roupa vitoriana, esse vestidão, só no domingo, para ir para a igreja. Tudo isso contribuiu para a mudança no vestuário. Ok. Qual foi a postura de Ellen White a respeito desse movimento? Ela concordou, gente, a necessidade de reforma do vestuário. Ela foi contra o uso desse roupão, aquela saia arrastando na rua, saia balão. Ela foi contra isso. Ela falou, a nossa roupa tem que ser simples, saudável, tem que deixar os membros movimentar, respirar. E ela falou, há muitos erros na moda do vestuário feminino. É nocivo à saúde, portanto, pecado usar espartilho apertado, barbatana ou comprimir a cintura. Percebe que Ellen White, ela concordou, não, precisa mudar mesmo. Só que ela falou assim, mas você não precisa participar do movimento. Ó, aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor do direito da mulher e do vestuário reformado, esse é um movimento, certo? Podem igualmente romper toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que assiste a um não pode estar em harmonia com o outro. Então, ou você é adventista, nesse caso, né? Ou você é do movimento de reforma do vestuário. Ah, quer dizer então que Ellen White concorda com aquele roupão? Não. Ela concorda, tem que mudar. Só que você não precisa se identificar com o movimento. Entendeu a diferença? Motivos, aqui eu vou trazer alguns só.
Um dos motivos é que o movimento espírita que estava surgindo na época abraçou o movimento da reforma do vestuário e as mulheres espíritas começaram a usar. Ela falou, ó, vocês vão ser confundidas com as mulheres espíritas, tá vendo? Os espiritualistas adotaram até certo ponto esse peculiar modo de se vestir. Os adventistas, que creem na restauração dos dons, são frequentemente estigmatizados como espiritualistas, ou seja, tem adventista usando essa roupa e sendo confundido com espiritualista. Então a gente está causando confusão. Se você se identificar com esse movimento, a confusão é o resultado. As pessoas os colocariam no mesmo nível dos espíritas, tá vendo? Recusando-lhes a dar ouvidos. Se adotarem esse traje, a sua influência estará morta. Ou seja, se identificar com o movimento da reforma de vestuário acabaria com a influência adventista na sociedade. Aqui a gente já tem um parâmetro. A causa é correta? Precisa mudar essa roupa aí? Precisa. Então eu vou me identificar com... Ela falou, não, você não precisa se identificar. Se identificar com o movimento vai anular a sua influência. Nenhuma ocasião deve ser dada aos descrentes para criticar a nossa fé. Então ela está falando assim, ó, a gente tem que deixar de usar aquele roupão vitoriano que arrasta no chão e tal, espartilho, a gente não deve usar. Mas as opções que estão sendo dadas aí também são esquisitas demais. Então ela fala, ó, somos considerados esquisitos e diferentes e não devemos seguir um procedimento que leve os descrentes a assim nos julgarem mais do que a nossa fé requer. Então a nossa fé, a nossa doutrina é guardar sábado, não comer alguns alimentos e tal. O povo já acha a gente esquisito. Aí se adere a um movimento que já é também considerado esquisito, aí fechou, né? Porque o movimento de reforma do vestuário era zombado na época, era considerado estranho, esquisito. Não era bem visto pela sociedade. A tal ponto de mulheres serem contra esse movimento. Tá vendo aqui, ó? O movimento da reforma do vestuário, o movimento sufragista, ele sofreu oposição de mulheres também, certo? Então, resumidamente, eu vou colocar aí num quadrinho. Movimento abolicionista. Ellen White se identificou, apoiou, participou. Movimento de temperança. Se identificou, participou, apoiou. Movimento sufragista. Ela foi indiferente. Ela falou, não, esse não é o meu chamado. Também não foi contra. Indiferente. Movimento de reforma do vestuário. Esse é o padrão que eu estou te dando. Esse é curioso. Por quê? Ela foi contra o movimento e ela sugeriu um outro movimento. Ela falou, não, vamos fazer a nossa reforma do vestuário. E aí você tem textos aos borbotões aí sobre reforma do vestuário. Ela falou assim, tem que mudar, mas vamos mudar do jeito certo. Aplique isso hoje. Qual seria a postura de Ellen White hoje com o atual movimento feminista? Seria identificação e participação? Ou seria, não, concordo com a pauta, mas não vou me identificar e nem participar, eu vou fazer uma coisa que é alternativa? Ou seria indiferente? Aí eu deixo para você. E aí, como eu sou pastor, eu preciso te fazer um apelo. Qual vai ser o meu apelo? Primeiro ponto, antes de se tornar uma especialista em questões culturais, etc., você precisa fortalecer a sua teologia. Porque teologia fraca cria mulheres fracas, como diz o John Piper. Palavra de C.S. Lewis. Se você não der atenção à teologia, isso não significa que você não vai ter nenhuma ideia sobre Deus. Significa que você vai ter um monte de ideia errada. Ideias más, confusas e obsoletas. A imensa maioria das ideias que são disseminadas como novidades hoje em dia são as ideias que os verdadeiros teólogos testaram vários séculos atrás e rejeitaram. Então, o movimento feminista faz afirmações teológicas. E você precisa desenvolver uma teologia bíblica forte para poder avaliar e filtrar. Ok, isso aqui é bom. Ok, isso aqui não dá. Você precisa, antes de responder, e aí pastor, eu posso ser adventista feminista? Você precisa desenvolver uma postura bereana. Vou examinar tudo à luz da Bíblia. Infelizmente, as mulheres cristãs, o que eu vejo, a avaliação minha, estão dando mais ouvidos à cultura do que às escrituras. O apelo da Bíblia é não se amolde a esse século, né? Não deixe esse século colocar você numa forma, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas
meninas, algumas meninas cristãs adventistas, têm tentado, vou abrir meu coração, têm tentado fazer uma conciliação entre esse feminismo pop, ou até entre esse feminismo acadêmico e a fé cristã. Mas, pelo que eu estou percebendo, o resultado nem sempre tem sido positivo. Porque, na minha opinião, essa conciliação tem sido feita de maneira teologicamente irrefletida. Tá seguindo a multidão. Então eu compartilho, nem penso nada, eu não leio nada e vou seguindo a boiada. As meninas cristãs, adventistas, estão consumindo um feminismo pop e estão confundindo isso com o evangelho. Ah, porque Jesus valorizou as mulheres e tal, então eu sou feminista. Peraí. Quer dizer então que valorizar a mulher, reconhecer a grandiosidade da criação é ser feminista? Isso é uma redefinição dos conceitos, né? E o que eu faço com Simone de Beauvoir, Germaine Greer, Gayle Rubin e todas essas, Shulamit Firestone, esse monte de mulher feminista que não concorda com nada disso que a Bíblia fala? O que eu faço com elas, então? Ah, pastor, mas tem a teologia feminista. Sim, a teologia feminista precisa passar pela sua avaliação. Você concorda que a Bíblia é patriarcal? Que é um instrumento do patriarcado? Você concorda que a Bíblia precisa ser despatriarcalizada? Você concorda com a soteriologia feminista, com a cristologia da teologia feminista? Você concorda que a Bíblia não é a palavra de Deus, como a Ivone Gebara defende? Você precisa pensar. A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? É revelação divina ou é um artefato cultural patriarcal? Então eu proponho para você resistência. O que é resistência? Resistência é a Marie Duhan. Lá no século XVIII, na França, uma cristã protestante, huguenote, que foi presa por ser protestante. O pai dela já tinha sido preso por ser protestante, ficou 14 anos preso. O irmão dela foi enforcado por ser protestante, era um pregador. Ela foi presa junto com outras mulheres e ela passava o tempo ali na prisão, orando, meditando, tentando fortalecer a fé umas às outras. E ela esteve presa nessa torre, a Torre de Constance, na França. E diariamente ela ouvia a proposta: basta você renunciar à fé, automaticamente a gente abre e você está livre. É só dizer, eu renuncio. Diga, eu renuncio. Todo dia. E hoje, você vai dizer, eu renuncio? Não. E hoje, eu renuncio? Não. Ela não apenas não disse, eu renuncio, como ela escreveu isso. Ela escavou na pedra, tá vendo aqui? Dentro da torre tinha esse buraco de ventilação e ela escreveu a palavra resistir na pedra. Ela escavou, ela esculpiu. Ela não apenas disse. Esse era o símbolo da posição inflexível dela. Eu não vou renunciar, eu vou resistir. Mas você pode sair, basta você dizer o que nós queremos que você diga. Basta você assumir o nosso discurso. Diga comigo, eu renuncio. Ela falou, não, eu não vou usar as palavras que você está me sugerindo. Eu não vou assumir o seu discurso. Eu vou resistir. Sabe qual é o final da história? Ela ficou 38 anos presa. 38 anos presa. E hoje você pode visitar a Torre de Constance, você vai encontrar lá, na pedra, o registro da resistência de Marie Duhan. O meu apelo para você é, resista. A cultura está te pressionando. A cultura está dizendo, ei, diga o que a gente quer que você diga. Você fala, não, eu resisto. Ei, assuma o nosso discurso. Seja firme como Marie Duhan e diga, não, o seu discurso não é o meu discurso. O meu discurso é de resistência. Eu não vou me deixar amoldar por esse século. Eu vou me transformar pela renovação da minha mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você encontre forças na palavra, que o Espírito Santo revista você, que você seja batizada com o Espírito Santo, para poder resistir
a toda e qualquer investida do inimigo. Venha a ela como vier. Que Deus te abençoe. Seja uma mulher de Deus. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Em teus braços, em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Eu nasci pro teu abraço. Eu nasci pra te pertencer. No teu abraço estou seguro. No teu abraço eu sou consolado, reanimado. Eu nasci pra esse lugar de intensa comunhão, intimidade com meu Pai. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro.
mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Abba. É do meu Abba. Ele está te esperando dizer Abba, chamá-lo de pai. Há quanto tempo você não me chama de pai? Há quanto tempo você não confia em meu amor? Há quanto tempo eu não ouço a tua voz me chamar dizendo Abba, Abba. Paizinho, eu sou teu. Paizinho, eu confio. Paizinho, eu vou obedecer, porque o teu amor é um lugar mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o do ar.